Gente, é possível uma prótese de silicone no bumbum virar, mudar de posição, sair e ir para todo lugar? Bom, hoje é um vídeo que vai falar sobre isso e vocês vão acompanhar aqui comigo e eu quero ver o que vai acontecer aqui de agora em diante. Vamos lá, vamos comigo. Tá gravando? Putz. Ótimo. Esse é meu implante virado para trás. Meu nome é Renê Totalmente Tyler. fora do lugar. Meu vídeo já foi visto em todos os países do mundo. Teve 1 milhão de visualizações em 5 minutos. Um implante não é para fazer isso. Eu comecei alterando a área dos glúteos em 2010. Eu estava passando por uma crise de meia-idade. Eu queria volume e abundância no meu bumbum. Eu apliquei injeções de silicone em 6 meses depois de eu ter feito isso e comecei a ficar doente. Aplicar injeção de silicone no bumbum. Gente, me ajuda, não. Olha, PMMA, silicone injetado no bumbum, vamos evitar. Esse negócio é tão perigoso, isso é tão arriscado. Tromboembolismos, infecções, reações granulomatosas no futuro. Olha, desastre. Não faz isso não. Vamos seguir nesse vídeo aqui. Já comecei mal. Eu tinha uma fadiga imensa, dor e sensibilidade no bumbum. Fiquei com problemas no estômago e problemas para ir ao banheiro. E foi ficando cada vez pior. Fizeram uma ressonância magnética para descobrir onde o silicone estava. E ele tinha migrado para as minhas costas, descido para as pernas e para as coxas. E isso pode... Olha só o que ela está falando. Do silicone que ela injetou na região glútea, foi migrando. Acontece isso mesmo, as partículas de silicone vão migrando. Então imagina a situação dramática. Isso pode atacar os órgãos e causar doenças autoimunes. E foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei um médico que estava disposto a fazer a remoção. Ele tinha me informado que eu teria algum tipo de deformidade onde o silicone tinha entrado e ia tirar o silicone e o tecido. E eu, como sou vaidosa, não queria aquilo. Decidi colocar um implante para preencher o espaço onde o silicone foi removido. Queriam que eu esperasse 6 meses e eu disse não. Imediatamente após a cirurgia, eu percebi que tinha algum problema. Eu podia colocar a mão... Olha só que outro ponto, importante também. A equipe médica disse para ela, aguarde 6 meses entre um procedimento e outro. Gente, ninguém fala isso à toa. Tudo que é dito nesse sentido é para proteger o paciente, é para fazer da maneira mais segura para o paciente. E muitas vezes o paciente ele fica contrariado, ele se revolta, ele não aceita, ele procura um médico que faça da maneira que ele está pensando. E às vezes um colega, por questões, sei lá, pessoais, financeiras, acaba cedendo aos desejos do paciente. Mas olha, a gente não tem que ceder aos nossos desejos. A gente tem que ceder aquilo que é certo. A gente tem que fazer aquilo que é correto, adequado e seguro. Siga as orientações do seu médico. Se ele pede um determinado repouso, se ele pede um determinado intervalo entre uma cirurgia e outra, se ele contraindica uma cirurgia, olha, respeite muito o médico que contraindica uma cirurgia para você. Porque esse médico, ele está pensando em você. Porque se ele quisesse o seu dinheiro, ele deixava, ele indicava a cirurgia, ele ganharia com esse procedimento. Se o médico contraindica uma cirurgia para você, é porque ele está te protegendo. Respeite muito isso. Colocar a mão embaixo do bumbum e podia senti-los, o que não era nada confortável. Eles tinham caído e eu estava, mostrando para minha namorada. Eu fui puxar o implante para cima, na polpa do bumbum, e ele virou. Eu sabia que precisava ser removido, então... eu achei outro médico para retirar. Ele disse que o médico não deveria ter colocado o implante depois da remoção do tecido. Quando eu comecei a reclamar, ele deveria ter retirado. Este procedimento todo afetou toda a minha vida, de várias maneiras diferentes. Eu não me olho mais no espelho porque eu não estou feliz com a aparência do meu bumbum. Foi uma coisa que eu mesma fiz, então eu tenho que aprender a conviver com isso. É provável que eu nunca vou conseguir corrigir essa imperfeição. Uma vez que você estraga, não pode voltar atrás e corrigir. Ali eu discordo um pouco dela, ali a gente tem alguma chance de correção sim. Ela tá com uma flacidez importante no polo inferior do bumbum por conta da prótese que ela usou. Ali, o detalhe é que não dá para corrigir sem cicatriz. Ela precisa ali de um lifting do bumbum, né? Só que isso geraria uma cicatriz na parte superior do bumbum, indo em direção à lateral do quadril, mas... por exemplo, muitos pacientes pós-cirurgia bariátrica com um grau importante de flacidez de pele
são submetidas a isso, a gente chama de flancoplastia, esse lifting de bumbum, e a gente consegue resolver essa situação de forma interessante, uma cicatriz que fica bem escondida por um biquíni, por uma calcinha, enfim, é uma possibilidade interessante para essa paciente. Bom, sabemos que tem um histórico um pouco complicado sobre o aumento de glúteos. Antes disso, já havia feito um aumento de glúteos também. Onde queria chegar exatamente? Eu só queria um pouco mais de volume no topo. Porque parece que os implantes te deram uma projeção para baixo. Eu não gostei nada disso. Eu não precisava disso. Eu tinha um bumbum bonito antes de mexer. Agora eu tenho uma dismorfia corporal. Acha que tem dismorfia corporal? Eu sei que tenho. Renée admitidamente tem um transtorno de personalidade onde basicamente tem uma preocupação além da proporção do que ela vê no espelho. E nada vai deixá-la feliz. Isso aqui é um outro ponto muito importante da gente perceber a questão da dismorfia corporal, de o paciente não se enxergar como ele realmente é. E isso causa muito sofrimento para o paciente. E é uma coisa que o médico tem que perceber para ajudar o paciente a superar essa situação. Isso, inclusive, leva alguns pacientes a fazerem cirurgias plásticas de forma desmedida. Sempre buscar uma nova cirurgia plástica, mesmo sem necessidade. Se o médico não aceita, troca de médico e começa a fazer novas cirurgias plásticas, tentando atingir uma expectativa que nunca será alcançada, porque o problema aqui não é um problema corporal real, e sim uma questão mental, uma questão de como o paciente se vê, a questão da dismorfia corporal. É algo muito sério e precisa ser tratado e retratado pelos colegas. Os médicos sabem que você tem uma dismorfia? Sabem. Eles te mandaram a um psicólogo ou psiquiatra primeiro e disseram podemos fazer isso? Sim. Então, como sabe, nós cirurgiões plásticos não operamos pacientes com transtorno dismórfico corporal. A menos que seja um paciente com uma deformidade, até mesmo um paciente com transtorno dismórfico corporal que pode ser normalizado. Mas nós queremos fazer, se estiver tudo bem, quero dar uma olhada, fazer um exame e pensamos perfeito. em opções para você. Com e vamos certeza. ver o que você acha dessas opções. Perfeito. Você tem uma grande massa aqui. Ela tinha uma grande quantidade de massa inflamatória que foi ocasionada pelas injeções de silicone nessa área. Você tem essas bolsas antigas de tecido cicatricial onde os implantes estavam. Você tem uma profunda concavidade aqui e muita pele perdida. Fique reta, por favor. Ela tinha procedimentos cirúrgicos anteriores assustadores que evidenciam que deram errado. Um lifting de glúteo seria o ideal para restaurar a anatomia normal. Eu dar a ela falei. glúteos com uma aparência muito boa. Aqui está você antes. E aqui depois do lifting de glúteo. O que para mim é um glúteo normal. Certo. O problema que temos é que alguém com transtorno dismórfico corporal não vai necessariamente ficar feliz de ir do anormal para uma situação normal cosmeticamente. Certo. A gente não opera uma pessoa por duas razões. Primeira, se formos fazer mal. E segunda, se soubermos que não vamos deixá-la feliz. O que quer que façamos com a Renée não vai deixá-la feliz. Para mim, a melhor coisa a fazer seria um tratamento... Psicológico. Um aconselhamento para isso. Trabalhe isso, para que melhore. Número 1. Assim, depois disso, talvez uma possibilidade de fazer um lift. Tudo bem. Eu vou seguir essa recomendação. Eu preciso, é claro, de ajuda psicológica e depois me preocupar com o lado estético. Obrigada, Foi um prazer. Muito obrigada, Obrigado por vir. doutores, Foi um pelo prazer seu conhecê-la. tempo. Foi um prazer. Eu acho que precisa cair a minha ficha de que eu não vou ficar perfeita. E isso... Legal, essa aqui é uma paciente que me aparentou muito madura, muito consciente de que ela realmente precisa ter essa melhoria na questão do dismorfismo corporal. Nem sempre é assim, nem sempre o paciente aceita tão fácil. Às vezes o paciente realmente não concorda com o médico e vai buscando outro, até que algum faça o procedimento para ela. E muitas vezes o paciente aprende a camuflar isso, a esconder isso do médico. Então, aqui ela foi sincera, contou para os colegas médicos e eu acho que essa sinceridade é muito importante, mas o paciente que ele quer operar, num outro cirurgião que ele for, ele não vai dar essa pinta de que ele não vai ficar feliz, ele não vai dar essa pinta de que ele tenha dismorfia corporal e vai acabar sendo submetido a um procedimento cirúrgico e vai sofrer depois da mesma maneira, né? Porque para esse tipo de paciente nunca vai estar bom, nunca vai estar legal o suficiente. Então aqui fica o alerta em relação a esse vídeo. Primeiro ponto, a questão da dismorfia corporal, que eu já comentei bastante aqui. Segundo ponto, gente,
Nada de colocar PMMA, silicone líquido, silicone industrial, seja lá o que for no glúteo. Eu tenho uma grande preferência por melhoria do contorno corporal, melhoria do contorno do bumbum, com lipoescultura, enxertia de gordura. É um tecido do próprio paciente, é um tecido que não vai ter rejeição. E em último caso, colocar uma prótese glútea, mas aqueles casos que os pacientes não têm disponibilidade de gordura, um bumbum muito pequeno, aí a prótese pode ser uma opção interessante, tá certo? E é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui no like. Se você quer receber mais vídeos parecidos, se inscreve no canal, clica no sininho e me siga nas outras redes sociais. Vai ser um grande prazer poder continuar produzindo conteúdo para vocês.